No hospital, a esposa ouviu o marido conversando com alguém, e o que ela fez, ele jamais iria esperar. Seja bem-vindo ao canal Histórias Memoráveis. Se você gostar dessa história, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você será avisado sempre que postarmos uma nova história. Curta, comenta e compartilha. Márcia estava fazendo as malas para ir ao hospital novamente. Ela estava doente e cansada de lutar contra a doença, e parecia que nunca iria acabar. Toda vez que ela estava prestes a começar outra fase do tratamento, ela se sentia desesperada, lutando para manter a calma em público. Ela nunca se perguntou por que teve que passar por essa provação, mas se perguntou quando esse pesadelo terminaria. Suas forças estavam acabando. A única razão pela qual ela continuava tentando superar a doença era por causa de seu marido. Gustavo apoiou Márcia desde o início, quando eles descobriram sobre a doença dela. Ele estava sempre ao seu lado. Naquele dia triste, ele foi com ela ao médico, que contou sobre o diagnóstico terrível: perda de peso rápida, insônia, fadiga constante, perda frequente de consciência. Não eram sintomas de estresse, mas era um tumor que só depois de Gustavo obrigar a sua esposa a fazer um exame completo, foi possível descobrir a verdadeira causa de sua doença. Sentada no consultório médico, Márcia apertou a mão do marido com força quando o médico anunciou o diagnóstico. Ela olhou para o marido, mas não viu medo em seus olhos. Por um momento, ela sentiu que Gustavo estava com muito medo, mas ele rapidamente mudou e isso ajudou Márcia a se acalmar e acreditar que as coisas iriam melhorar. Naquele momento ela percebeu que ele nunca iria deixá-la e que ela lutaria, não por ela mesma, mas pelo amor dele que a fortaleceu. O prognóstico teria sido muito mais favorável se você tivesse sido examinada antes, mas infelizmente agora você terá que passar por um tratamento longo e sério, e obviamente cirurgia. Há uma chance de recuperação, porém ela é pequena. Você tem que ter coragem para lutar contra a doença, o médico disse. O marido estava dizendo a ela: você tem que lutar, nós vamos conseguir, mas você tem que acreditar em si mesma. Esse hospital tem os melhores médicos e eles irão ajudá-la, e eu sempre estarei lá por você. Você sabe o quanto eu te amo, não importa o que aconteça. Gustavo e Márcia acreditavam que ela poderia superar a doença, e com o apoio do marido, após uma cirurgia complexa, ela esteve no hospital por um longo tempo, e Gustavo sempre esteve ao seu lado. Ele sempre esteve lá para ela, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele não a deixou, mesmo quando a quimioterapia começou, ele a alimentou quando ela não conseguia sequer segurar uma colher. Ele enxugou o suor do rosto dela quando ela estava morrendo de dor e não conseguia sair da cama. Ele deu banho nela quando ela não podia nem se mexer. Ele até segurou o cabelo dela enquanto ela vomitava e não havia cansaço no olhar dele. Só havia simpatia e ele sempre estava ali, repetindo a mesma coisa: nós vamos superar isso. Você vai superar isso. Eu estou aqui para você. Sempre estarei aqui para você. Eu te amo. Márcia pacientemente passou pelas graves consequências da doença e da quimioterapia, sabendo que ela não estava sozinha. Isso durou cerca de 6 meses. Os médicos não deram muita esperança de uma completa recuperação, mas também não falavam mais sobre o resultado pior. Ou cada vez que Márcia esperava que a próxima rodada de quimioterapia fosse a última. Mas o tratamento continuou e depois de um tempo, Márcia começou a perceber que seu marido estava ficando cansado desse modo de vida. Ela percebeu alguma indiferença em seu relacionamento. Não havia mais intimidade entre eles há muito tempo. Na verdade, eles não tinham intimidade desde o dia em que ela foi diagnosticada. Embora ela sentisse que estava pronta para a intimidade com o marido, ele hesitava. Querida, você precisa economizar suas forças. Você ainda é muito fraca. Eu não quero te forçar, e se acontecer alguma coisa, eu vou me culpar. Vamos esperar até que você esteja completamente curada. Márcia ficou constrangida com a situação, mas não insistiu mais e esperava que as coisas melhorassem logo. A cada vez que ela passava as consequências de mais uma rodada de quimioterapia,
Ela esperava o melhor, e toda vez que ela esperava o médico ligar com boas notícias. Mas ontem o médico disse que ela tinha que ir ao hospital para outro exame. Ficara claro que ela precisava de outra rodada de quimioterapia. Márcia perdeu o ânimo novamente, mas dessa vez o marido não a confortou, apenas olhou para ela com alguma irritação. Disse brevemente: "Bem, o que precisa ser feito, precisa ser feito." Márcia arrumou sua mala e olhou para suas mãos trêmulas, em confusão. Por algum motivo, ela teve um mau pressentimento, como se algo ruim estivesse para acontecer. Ela tentou afugentar os pensamentos, mas não conseguiu. "Você está pronta? Nós temos que ir", Gustavo disse, enquanto espiava o quarto, e eles foram para o hospital novamente. Tarde da noite, deitada em uma cama de hospital, ela pensou sobre o que estava por vir e quantas provações, mas ela teria que enfrentar. Como ela poderia suportar quando a pessoa mais importante de sua vida, seu marido, não estava mais disposto a apoiá-la? Seria injusto dizer que ele não se importava com o que ela passou? Gustavo passou o dia inteiro no hospital ajudando sua esposa, mas algo não estava certo entre eles. "Então, como você está se sentindo?" Gustavo falou dentro do quarto. "Estou bem, mas você esteve aqui o dia todo. Vá para casa. Precisa descansar um pouco." Márcia respondeu, sorrindo para o marido. Gustavo olhou para o relógio e disse: "Nossa, é tão tarde, não percebi como o tempo passou rápido. Passou voando. Tudo bem, eu tenho que ir. Te vejo amanhã." Ele beijou a esposa na testa e saiu do quarto. Márcia ficou sozinha e fechou os olhos tentando pegar no sono, mas a ansiedade não a deixou. Parecia que ela estava dormindo. Ela estava deitada na cama e apenas seus glóbulos oculares se moviam, sob suas pálpebras. Por meia hora ela manteve os olhos fechados, tentando em vão adormecer. Ela tentou adormecer, mas então percebeu que não conseguiria dormir esta noite. Havia muitos pensamentos em sua cabeça, e eles a impediam de dormir. Márcia desejou ter levado um livro de casa, assim a noite não teria parecido tão longa e estressante com um bom livro. Ela decidiu chamar a enfermeira do turno da noite. Talvez ela tivesse algumas revistas. Ela apertou o botão da chamada da enfermeira no braço da cama e esperou. Thaís estava de plantão essa noite. Márcia gostou desta garota alegre desde o primeiro dia. Ela foi muito solidária e sempre confortou Márcia quando ela precisava ou sentia-se mal. Thaís sempre teve palavras gentis de encorajamento para Gustavo, acreditando que os parentes dos pacientes também precisavam de apoio. Sempre que Thaís estava no hospital, ela parava para ver Márcia. Às vezes ela se sentava ao lado dela e elas tinham uma longa conversa. Às vezes ela ficava até mais tarde do turno só para conversar com sua paciente favorita. Thaís perguntava a ela sobre sua vida familiar, seu relacionamento com seu marido. Márcia estava disposta a falar sobre Gustavo por horas. Durante um longo tempo de seu tratamento, Márcia contou à enfermeira sobre todas as suas preferências, seus hábitos, traços de caráter e seu comportamento. Thaís sempre ouviu com muita atenção a paciente. Ela frequentemente dizia que gostaria de ter um homem tão amoroso quanto Gustavo, que cuidasse dela com tanto carinho quanto Gustavo cuidava dela. Márcia não entendia porque a enfermeira ouvia tudo o que ela dizia, mas precisava dizer a alguém o quanto ela era grata por seu marido. Márcia esperava que uma enfermeira viesse rapidamente para seu quarto, mas ninguém apareceu. Thaís deve estar na enfermaria, ou talvez tenha saído por um minuto. Então Márcia apertou o botão de chamada de novo, mas dessa vez também ninguém apareceu. Então Márcia decidiu ir ela mesma para a enfermaria. Ela vestia um roupão e saiu do quarto. Havia silêncio no corredor. Era noite e todos estavam dormindo. Apenas uma tosse abafada veio de um dos quartos. Márcia silenciosamente foi até a enfermaria, mas ninguém estava lá. Talvez Thaís tenha ido ao banheiro. Márcia esperou por Thaís por alguns minutos, então decidiu procurá-la. Ela foi até o final do corredor para encontrar a sala dos enfermeiros. Talvez ela estivesse lá. Quando Márcia se aproximou da sala, vozes abafadas vieram da sala, e ela ouviu a risada de um homem.
Era estranho, não havia enfermeiros no hospital. Talvez Thaís estava lá em um encontro secreto com um dos médicos que estava no turno da noite. Nesse caso, Márcia não deveria incomodá-los, mas quando Márcia estava prestes a sair, ela ouviu: "Você sabe, eu perdi a paciência. Quanto tempo mais isso vai durar? Por último, eu pensei que seria diferente. Por que demora tanto?" Márcia empalideceu e estremeceu. Não era a voz de um homem desconhecido, era a voz do marido dela. O que estava acontecendo? O que ele está fazendo naquela sala? Ele era para ir para casa horas atrás, e então ela ouviu: "Tudo é tão imprevisível. Algumas pessoas levam anos para se curar e torturam seus parentes o tempo todo. Eu sinto por você, Gustavo." Era a voz de Thaís. Márcia encostou as costas na parede, fechando os olhos, e mordeu o lábio inferior. E continuou ouvindo. "Thaís, você não tem ideia de como é difícil para mim. Cada vez que eu acho que isso finalmente acabou, lá vamos nós de novo. Outra visita ao hospital, outra rodada de quimioterapia. Mas Márcia é uma mulher de ferro, aguentando tudo e sorrindo, mas não consigo mais estar feliz." Então Thaís falou: "Gustavo, é difícil, querido. Seja paciente. Acho que não vai demorar muito, mas acaba mais cedo ou mais tarde. É só uma questão de tempo. E então você e eu estaremos juntos." "Estou tão ansiosa para isso também. Estou cansada de esperar. Temos que ter mais paciência." A seguir, eles declararam seu amor e prometeram ser fiéis um ao outro quando começaram a se beijar. Márcia lentamente se afastou da sala. Ela não conseguia mais ouvir. Quanto mais longe Márcia estava, mais rápido ela andava. Quando ela estava perto de seu quarto, ela estava quase correndo. Ela entrou no quarto e fechou a porta, encostou-se nela com as costas. Seu coração batia forte, ela sentiu que não havia ar suficiente. Gustavo e Thaís, que pesadelo! Ela sempre confiou nele. Quem sabe ele estivesse atraindo por um longo tempo. Ela tinha sido fiel a ele mesmo em seus pensamentos, e Thaís, aquela bruxa a quem ela contou tudo sobre seu marido para que ela pudesse usar isso a seu favor. Márcia levou alguns minutos para recuperar o fôlego, então ela se deitou e se cobriu com um cobertor e começou a chorar. Ela lamentou seu casamento, seu amor desfeito e sua vida inútil. De manhã, Gustavo entrou no quarto de sua esposa. "Bom dia, querida. Como você está se sentindo?" Ele disse alegremente, mas Márcia estava sentada imóvel. Ela olhou para o marido com um rosto sério e determinação. Gustavo olhou para ela sem entender. "Gustavo, decidi que deveríamos nos divorciar, e eu vou chamar um advogado hoje para preparar os papéis. Não temos bens para dividir, já que não compramos nada durante o casamento. Vou ficar com a minha casa de veraneio e meu apartamento, e meus salões de beleza também. Você pode ficar com o carro. Por favor, faça as malas e saia do apartamento antes que eu chegue em casa. Acho que alguns dias serão suficientes para você. Você pode pedir a sua amante para ajudá-lo, mas certifique-se de não estar no apartamento quando eu voltar. Por favor, não diga nada. Agradeço por estar ao meu lado durante o momento mais difícil da minha vida, mas não quero ser mais um fardo para você, e posso passar por isso sem a sua ajuda." Gustavo queria interromper sua esposa e dizer algo, mas ele empalideceu e calou a boca depois que ela mencionou a sua amante. Não era o resultado que ele esperava. Ele desejava que sua esposa falecesse e ele recebesse a herança, mas ele sabia que assim que todos os papéis fossem assinados, ele não conseguiria nada. Ele tentou pensar no que poderia dizer para se justificar, mas Márcia o pegou desprevenido e ele não conseguiu falar nada. Márcia disse: "Agora saia. Eu preciso cuidar da minha saúde. Eu vou me recuperar. E a sua presença me perturba. Estou decidida." Gustavo se levantou na porta por um minuto e sem saber o que fazer. Mas ele viu o olhar determinado nos olhos de sua esposa e percebeu que estava acabado. Ele saiu do quarto e bateu a porta com força. Com raiva, Márcia estremeceu e fechou os olhos, mas não havia mais nada. Lágrimas, ela acabou com as lágrimas. Ela não ia mais pensar no futuro e no ex-marido. Ela ia se cuidar hoje. O médico foi ao quarto dela e disse que ela não precisaria mais de quimioterapia.
ela conseguiu superar a sua doença. Finalmente aconteceu. Ela teria um período de recuperação pela frente, mas estava curada. Ela estava pronta para isso. Ela ia seguir em frente com a sua vida, aproveitando cada momento, cada dia como uma bênção, e seria cada vez mais feliz.